Fala pessoal, tudo bem? Canal Fórmula 1 Remember, estamos aqui para fazer mais um vídeo para o nosso canal, sempre contando grandes histórias da Fórmula 1, pilotos, equipes, circuitos, grandes corridas. Se você gostar do vídeo, se inscreva. Se você viu algum outro vídeo do nosso canal aí, se inscreva, curta, comente, dê uma força pra gente, pessoal. Hoje o nosso vídeo, pessoal, vai contar a história, a trajetória das transmissões de Fórmula 1 no Brasil, né, de como elas aconteceram, as épocas, os períodos, as pessoas, né, que fizeram aí a cobertura da Fórmula 1 no Brasil, né, aproveitando esse gancho um pouco dessa mudança, né, que teve nessas últimas semanas aí, de troca de emissora, de volta, né, de Reginaldo Leme, a Band, de troca de narrador, enfim, de Globo saindo após 40 anos, né, muita gente pediu, então eu estou fazendo aqui para vocês um resumo aí, uma trajetória das transmissões de Fórmula 1 no Brasil. E eu começo a nossa história em tempos remotos, né, quase há 100 anos atrás eu começo essa história das transmissões de Fórmula 1 no Brasil, né, dando primeiro um apanhado aí de como começou a transmissão de corridas de carro no Brasil, né. A Fórmula 1 é de 1950, mas antes mesmo da Fórmula 1 surgir ou sequer de ter um piloto brasileiro disputando a Fórmula 1, já haviam transmissões de corridas de carros no Brasil, né? Na década de 30, pelo rádio, em corridas que aconteciam no antigo Autódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Olha o Autódromo da Gávea aí, pessoal, olha o mapinha dele, né? Uma relíquia do Rio de Janeiro. E existiam corridas aí de automóveis, né, no Autódromo da Gávea, principalmente aí a partir da década de 20, de 30, 40, né? E essas corridas, algumas dessas corridas eram transmitidas, né, pelo rádio. No início pelo Nicolau Tuma, o que os mais antigos chamavam de speaker metralhadora, né, pela sua rapidez por falar, né? E eram tempos aí que a gente nem consegue imaginar, né? Por exemplo, o Nicolau Tuma, ele botava pessoas, né, da equipe dele infiltradas na pista, que mandavam recados um para o outro para ver como é que estava até chegar nele, né? Era uma coisa que hoje a gente nem consegue imaginar, né? Também fez a cobertura o Oduvaldo Cosi pela Rádio Transmissora Brasileira, né? E algumas outras rádios aí após, né, 1930, na década de 40, também fizeram a transmissão de algumas corridas. A primeira corrida internacional que se tem registro que foi feita foi o Grande Prêmio de Bari, de 1949, ou seja, 1949 ainda não era a Fórmula 1. Existiam corridas famosas pelo mundo, né, e o Grande Prêmio de Bari era um deles, e foi a primeira transmissão de uma corrida de automóvel fora do Brasil pelo rádio brasileiro, a Rádio Pan-Americana, que hoje é a Rádio Jovem Pan, né, foi fazer essa transmissão com a narração do Barão, né, do pai do Emerson Fittipaldi, do Wilson Fittipaldi, e com a participação do nosso querido, nosso histórico Chico Landi, né, que foi disputar essa corrida em Bari, né. As atrações em relação à transmissão no Brasil eram em torno do Chico Landi, né. Então ali que começa a primeira transmissão internacional de uma corrida. A Fórmula 1 surge em 1950, como eu falei, Grande Prêmio de Silverstone, 1950, né? E a Jovem Pan continua transmitindo aí algumas corridas, não eram todas, do campeonato de Fórmula 1 nas décadas de 50 e 60, né? Mas eram corridas esporádicas, nunca era transmitido uma temporada toda, havia muitas dificuldades técnicas na época de transmissão e tudo mais, né? E aí a partir da década de 70, né, o rádio começa a ter uma influência maior e também a chegada da TV, né, começa a ter uma maior influência na cobertura tanto do esporte em geral quanto da Fórmula 1. O início da década de 70 marcou a estreia do Emerson Fittipaldi, que já era uma promessa desde o Brasil, né? Tinha aí como pai o Barão, o Wilson Fittipaldi, um nome também marcante no automobilismo brasileiro, e havia uma esperança muito grande, né, que se concretizou, do Emerson fazer sucesso na Fórmula 1, né, nas corridas internacionais, né. Isso foi a estreia do Emerson, o bom desempenho dele na primeira temporada, e que vai culminar com o título, né, em 72, impulsionaram aí o rádio e a própria televisão até para transmitir a Fórmula 1 aqui para o Brasil, né? Não é à toa que o Emerson é chamado de o pai de todos,
porque ele abriu muitas portas, né, junto com o pai dele e com a família dele, Fittipaldi em geral, do automobilismo e da Fórmula 1 no Brasil, né? Se não houvesse talvez o Emerson Fittipaldi, essas transmissões de Fórmula 1 seriam adiadas aí por 10 anos talvez, né? A gente nem saberia se essa trajetória toda da Fórmula 1 brasileira seria a mesma sem o Emerson Fittipaldi. Eu acredito que não, né? Então ele foi muito importante, não é à toa que ele é chamado do pai de todos, né? Porque realmente sem o Emerson Fittipaldi a Fórmula 1 brasileira teria uma outra cara e um outro futuro. Acho o Emerson Fittipaldi a figura mais importante da Fórmula 1 brasileira, né? Talvez desempenho, quem é melhor, quem é pior. Eu nem gosto de discutir isso, pessoal. Tem canal aí que só discute isso, quem é melhor, quem é pior, eu não tô afim de entrar nessa discussão. Só que a importância do Emerson é única para a Fórmula 1 brasileira e para o automobilismo brasileiro, junto com seu pai e com a sua família, como eu disse, né? E a gente vai relembrar inúmeras histórias do Emerson aqui. O bom desempenho do Emerson chama, como eu disse, as rádios, né? E posteriormente as televisões. No início da década de 70 nós tínhamos aí 3 grandes emissoras de rádio transmitindo corridas de Fórmula 1. A Rádio Record, a Jovem Pan e a Globo Rio, que estava entrando no negócio aí. Então, como a televisão ainda era um meio de difícil acesso, não era algo popular ainda que todo mundo tinha, e com inúmeras dificuldades de satélite e tudo mais, ainda na década de 70 o rádio era a principal fonte de informação do Brasil e consequentemente da Fórmula 1. As primeiras corridas do Emerson, esse desenvolvimento aí da carreira do Emerson Fittipaldi, né, foi feito pelo rádio no início, né, e começou a despertar interesse popular, né, porque o Emerson era um brasileiro que estava lá, que estava ganhando, estava começando a subir na Fórmula 1 e é campeão em 72 inclusive. Então o rádio começa a ter uma importância muito grande nas transmissões aqui na Fórmula 1. Em 72 a Jovem Pan transmite todas as corridas da temporada, que foi o ano que o Emerson foi campeão. E essa temporada de 72 a narração era feita pelo Wilson Fittipaldi, pai do Emerson, ou seja, o Wilson Fittipaldi narrou o título do filho pelo rádio, né, e também chegou a narrar algumas corridas pela TV, né, e de comentários de Orlando Duarte, um patrimônio aí do jornalismo esportivo brasileiro. Com esse sucesso do Emerson Fittipaldi, a televisão, que também está se desenvolvendo, né, que começa a chegar nesses meados da década de 70, a televisão começa a fazer uma concorrência muito forte com o rádio já, né, e posteriormente vira o meio de comunicação oficial do Brasil, né? Mas até a década de 70 o rádio dominava e a televisão entrava com poucas corridas. As principais corridas da década de 70 eram transmitidas, principalmente isso, corridas importantes do Emerson Fittipaldi, Grande Prêmio do Brasil, Grande Prêmio da Itália. Geralmente essas corridas eram mais transmitidas, né? Mas não havia uma televisão ainda que cobria toda a temporada de Fórmula 1 na década de 70 no Brasil. Que TVs que cobriram a Fórmula 1 na década de 70, que era outra característica também, não tinha uma TV fixa, os contratos eram por corridas, então TV tal se interessava por tal corrida, negociava com a emissora de lá, beleza, entendeu? Então nessa aí, Rede Tupi transmitiu, né, de 1970 a 76 algumas corridas, principalmente em videotape, né? Rede Record, que eu falei, transmitiu a estreia do Emerson ao vivo em 1970, transmitiu corridas aí avulsas até 1978. A Globo entra na jogada em 1972, também transmite corridas ao vivo até 1979, né? E a Band entra, a Rede Bandeirantes entra em 1978 também para transmitir algumas poucas corridas entre 78 e 79. Né? Na Rede Tupi o grande destaque era o narrador Tércio de Lima. Na Globo a narração era feita pela Mari, que depois faleceu. Os comentários eram feitos pelo Gil Ferreira, um grande nome também da Fórmula 1 aí das décadas de 70 e 80, ex-piloto, comentarista. Quem viveu aquela época lembra, né? O Gil Ferreira mesmo narrou algumas corridas depois da morte do Júlio Delamare num acidente aéreo. Depois disso também alguns outros narradores narraram pela Globo, e o destaque para o Luciano do Vale, né, que narrou também junto com o Gil Ferreira aí, principalmente as temporadas de 78 e 79, né? Enquanto isso, as emissoras de rádio aí durante a década de 70, como acontece até hoje, viu, pessoal? A Fórmula 1 no rádio se manteve aí ao longo da história, né? Mas na década de 70 as principais rádios
que faziam cobertura esportiva brasileira transmitiam as corridas, na maioria das vezes ao vivo. A Jovem Pan, como eu falei, a Record e a Globo. Isso vai se estendendo, né? Nos anos 80 aumenta aí com algumas afiliadas transmitindo, anos 90, né? E até hoje nós temos o rádio aí. E aí a partir de 1980, né, ocorre uma certa revolução aí na transmissão, principalmente na TV da Fórmula 1 brasileira, porque começam a ser transmitidas as temporadas completas da Fórmula 1, né? A Bandeirantes foi a primeira emissora a transmitir uma temporada completa de Fórmula 1, hein, pessoal? Com narração de um tal de Galvão Bueno, que era da Bandeirantes naquela época e assumiu as narrações, juntamente com Fernando Solera, né, um narrador mais experiente em algumas corridas, né? Comentários do Gil Ferreira, que aí fez todas, né? Participou aí de várias transmissões na década de 70 da Fórmula 1, né? Reportagens do grande Álvaro José, né? Era uma equipe de primeira, né? Que estava transmitindo aí essa primeira temporada completa da Fórmula 1 na Band, que inclusive marcou a primeira vitória do Piquet na Fórmula 1 no Grande Prêmio de Long Beach em 1980, né? E foi uma temporada que deu muito retorno para a emissora. A audiência foi muito boa, né? Que despertou os olhos da Globo, que estava em franca expansão naquela época, né? E que comprou a partir de 1981 os direitos de transmissão da Bandeirantes, né? E aí começa a Rede Globo essa saga, ou seja, essa saga de 40 anos, né? 81 até o final de 2020, como a emissora oficial da Fórmula 1 no Brasil. Quando a Fórmula 1 vai para a Rede Globo, o primeiro narrador da Fórmula 1 na Globo é o Luciano do Vale, que era da emissora na época. O Luciano do Vale narra a temporada de 81, metade da temporada de 82, quando ele é contratado para a Record para transmitir a Copa, né? E aí o Galvão Bueno se torna, a partir da metade de 82, o narrador oficial da Fórmula 1 no Brasil, que persistiu até 2019. Também faz parte da história das transmissões da Fórmula 1 no Brasil. Não dá, uns gostam, outros odeiam, mas não dá para falar de transmissão da Fórmula 1 no Brasil sem falar de Galvão Bueno. Com certeza ele foi aí o nome mais marcante da narração da Fórmula 1. Não que outras feras narraram corridas como o próprio Barão, né, como o Luciano do Vale, né, e alguns outros, mas a história do Galvão Bueno realmente é marcante, né, e marcou a época de ouro da Fórmula 1 no Brasil, né, que foi o final da década de 80 aí, e o começo da década de 90. Né. O Galvão, por outros eventos, Copa do Mundo, Jogo do Brasil, tinha alguns substitutos, que eram o Kleber Machado, que era o Oliveira Andrade, né, e que até o próprio Léo Batista, que fazia narrações às vezes também, principalmente quando saía do ar o sinal, né, o Léo Batista que assumia. Quantas vezes a gente não lembra disso, né? O Galvão sumia do ar lá, a transmissão deu pau, era o Léo Batista que assumia a corrida aí até o fim. Houve só uma saída do Galvão em 1992, que ele foi para a OM, né, que aqui em São Paulo era a Rede Gazeta, né, para transmitir Libertadores lá. E quem narrou a temporada de 1992 foi o Luiz Alfredo, né? Foi a única saída do Galvão depois de 82, nesses 40 anos de participação aí, né? Na década de 90 a coisa não muda muito, fica mais ou menos esses narradores. E tem só um detalhe aí, Galvão Bueno barra Reginaldo Leme, porque quando o Galvão não ia, o Reginaldo foi em todas, né? Ele tem aí um recorde de participação de transmissão na Fórmula 1, né? Depois eu vou ver direitinho o número, mas ele, mesmo quando o Galvão não ia, quem estava lá como principal âncora da Fórmula 1 era o Reginaldo Leme, que fazia geralmente as reportagens em loco, né? na pista, né? no autódromo onde estava rolando a corrida, o que torna o Reginaldo Leme talvez o maior pilar da Fórmula 1 em termos de transmissão, conhecimento, participação, né? Com certeza é a figura mais respeitada aí do meio em termos de Fórmula 1. Na década de 90 pouca coisa muda, na década de 2000 também, né? A partir de 2010 a Globo vai renovando um pouco seu corpo de narradores, vai crescendo a Sport TV, né? Que é a emissora a cabo, que começa a passar treinos livres. Vão surgindo novos narradores também, Luiz Roberto narrando Fórmula 1, Sérgio Maurício narrando Fórmula 1, Everaldo Marques narrando Fórmula 1, né? E sempre ali com o aporte do Galvão e do Kleber, né? Que eram o Galvão narrador principal, o Kleber
a segunda opção, mas sempre revezando com esses que eu falei aí agora. Nesse paralelo, como eu falei, a rádio continua ainda transmitindo a Fórmula 1 durante os anos 90, durante os anos 2000, durante os anos de 2010, né, principalmente com o Jovem Pan AM, né, a Fórmula 1 acabou indo para a Rádio AM, perdeu um pouco de espaço, mas a Jovem Pan AM, a Rádio Globo AM, a Band News transmitem, né, a Fórmula 1 até hoje aí. E aí o que acontece em 2020, pessoal, no final de 2020, agora do ano passado, muitos boatos que a Globo já não ia renovar, a Globo com uma certa má vontade mesmo com a Fórmula 1, é isso que a gente tem que falar. Eu acho que a Globo fez uma excelente participação na Fórmula 1 nesses 40 anos, deu cartaz que a Fórmula 1 tem hoje no Brasil. Claro, teve Senna, teve Piquet, a Globo como uma emissora de lastro, com a maior audiência do Brasil na década de 80, na década de 90, impulsionou muito a Fórmula 1, juntamente com Senna, com Piquet, né? Se não fosse o passo do Emerson lá atrás. Mas a Globo depois aí que passou Rubinho, que passou Massa, deu uma desgastada também com a Fórmula 1, mudou lá o esquema. Antes o Galvão, né, era amigo do Bernie Ecclestone, dos dirigentes lá, negociavam coisas, acredito, com muito mais facilidade. Depois entra os americanos, né, já fica mais difícil. O Galvão já não é mais diretor de jornalismo da Globo, ele tinha a caneta na mão para assinar esses contratos, hoje em dia ele não tem mais, né? E a Globo decide aí, principalmente, pessoal, uma coisa que ninguém falou aqui, por não haver um piloto brasileiro na Fórmula 1. A Globo ganhou um piloto brasileiro durante 2019 e 2020 inteiro para a Liberty, né? Tentou incentivar a entrada de algum piloto brasileiro. O Brasil é a segunda maior audiência de Fórmula 1 no mundo, né? E ficou essa coisa, vocês não querem cobrar mais, mas vocês não dão um piloto também. Aí de repente tiraram o GP do Brasil do ano passado, né? Ficou essa coisa de renovação de contrato. Enfim, ficou ali, parece que um prazo de validade vencido mesmo entre Globo e Fórmula 1, e a Globo decidiu entregar aí, abrir para outras emissoras. E a Band, né, certamente, para mim, com muita esperteza, pega a Fórmula 1, né, contrata o Reginaldo Leme, que já tinha sido contratado em 2020 para transmitir Stock Car. Né, ele mesmo falou, nossa, eu nem acredito no que aconteceu, porque eu estava aqui para comentar Stock Car, eu já estava contando que eu não ia mais transmitir Fórmula 1, e a Band pegou a Fórmula 1. Uma polêmica em cima do narrador, contratou anteontem aí o Sérgio Maurício, que era o narrador da Sport TV, o principal talvez da Sport TV na Fórmula 1, né, e junto com a Mariana Berker, que vai fazer as reportagens, que já estava no corpo da Globo também. Né. A coincidência da Galvão e o Reginaldo praticamente pararam no mesmo ano, em 2019, porque o Reginaldo saiu da Globo na penúltima corrida de 2019, né, não deixaram nem o cara fazer a última corrida lá, né, e o Galvão não transmitiu a temporada de 2020 porque, por causa da Covid, dessa situação toda, ele não transmitiu. Então, praticamente aquela era Galvão e Reginaldo acabou no Grande Prêmio do Brasil de 2019. E agora o que esperar da Band? Uma cobertura maior da Fórmula 1, com certeza, né? Talvez a audiência não seja a mesma, porque é o que eu falei, a Globo é uma emissora de lastro, mas para quem gosta, vai ter mais cobertura, vai ter mais coisas a ser faladas de Fórmula 1, né? A Band vai dar mais espaço na sua programação, com certeza, na Fórmula 1. Só não gostei que não vai passar o treino livre, que eles, para mim, vacilaram. Deveriam botar na grade deles o treino livre. O que a Band tem sábado de manhã de tão importante para passar que não pode passar o treino livre, né? Talvez os horários pagos aí de empresas e igrejas, né? Mas vamos esperar o corpo de cobertura de extrema qualidade, né? Nem preciso falar, Reginaldo Leme, Sérgio Maurício, narrador competente, né? Mariana Becker, que já conhece do assunto há muitos anos, né? Então vamos tentar dar essa força para a Band aí. Eu acho que eles vão vir com muita dedicação, eles estão montando uma equipe boa lá, né? E vamos ver, pessoal, quando que também o Brasil vai ter um piloto na Fórmula 1, né? Porque isso também é muito importante, a gente viu isso na época do Emerson. A coisa começou a crescer lá com o Emerson. Se não tem um piloto brasileiro na Fórmula 1, fica complicado você atrair um público geral, né? Quem gosta, gosta, vê com brasileiro, sem, mas as pessoas em geral querem torcer para alguém, querem ter um piloto do seu país lá que se identifique, né, pessoal? Mas é isso aí, pessoal. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, curta, comente, participe, né? Estaremos sempre contando as histórias da Fórmula 1 aqui.
Março é a estreia da Fórmula 1, aí vai ser um mês cheio de memórias para vocês. Muitos vídeos legais aí, não percam. E estaremos sempre juntos contando a história da Fórmula 1 com vocês aí, tá bom, pessoal? Um grande abraço e obrigado pela atenção!